Bom dia, boa tarde, boa noite. Como que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, que tenham conseguido estudar no último período, que tenham conseguido passar, que não tenham tido nenhum problema de saúde e que tenham conseguido enfrentar com tranquilidade esse período difícil que nós estamos vivendo. Como vocês sabem, nós tivemos uma primeira aula sobre os tipos de movimentos sociais, o que são os movimentos sociais. Depois uma aula sobre o movimento sindical e o movimento camponês. E agora nós vamos entrar no que nós chamamos dos novos movimentos sociais. Quando vamos trabalhar nesta aula especificamente sobre o movimento feminista, então os movimentos de mulheres pelo mundo todo, e o movimento LGBTQI+, certo? E na próxima aula nós vamos estudar o movimento negro, movimento ambientalista e o movimento pacifista, beleza? Então fiquem com a aula. Nós vamos iniciar agora os novos movimentos sociais. Lembrando que esses novos, entre aspas, porque não necessariamente eles sejam novos de ser uma novidade, mas sim é como ele foi chamado pela literatura que estuda os movimentos sociais, que são aqueles movimentos que explodiram principalmente na década de 50, principalmente na década de 60 e 70, né? E essa imagem que eu estou colocando aí para vocês, ela já está meio desatualizadinha, né? Porque não é mais 2016, a gente já está em 2020. Mas é para mostrar essa temporalidade dos diversos atores dos movimentos sociais, né? Então, a Revolução Francesa, lá no século XVIII, né, representada aqui por essa mulher, o movimento hippie, na década de 60, o movimento operário, e aí é muito brasileiro, né, eu nem entendo muito essa cara de europeu que tem aqui, na década de 80, e 2016, aí através dos celulares, dessa nova conectividade, dessa nova forma de manifestação. Beleza? Então, passamos ao movimento feminista propriamente dito, né? Antes de passar ao movimento feminista, um parêntese, né? Eu coloquei na aula de hoje os movimentos que tratam sobre gênero e sexualidade. Eu acho que por terem uma conexão entre os dois, eu acho que é uma boa forma da gente trabalhar aqui, né? Por terem pautas sobre a sexualidade e sobre o gênero que são importantes para a gente entender aqui, beleza? Então, movimento feminista, essa imagem é da luta pela legalização do aborto na Argentina. Eu não sei se vocês acompanharam, se não fizeram, pesquisem, tem muita matéria do El País em português, uma cobertura bem grande, principalmente do El País. Se eu não me engano, o Clarim, que é argentino, também tem site em português. Foi um movimento muito forte, principalmente em 2017, com milhares de pessoas na rua, e que chegou muito próximo de conseguir a legalização do aborto na Argentina, assim, muito, 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 muito próximo mesmo. E aí, a gente precisa entender aqui o que é gênero, né? O movimento feminista vai se pautar a partir dessa questão. Então, é um movimento de gênero. Obviamente que é das mulheres, mas tem uma questão aqui que é o gênero especificamente, né? E aí a gente precisa entender que existem duas noções sobre o gênero. Eu explico e depois eu vou desexplicar, vamos dizer assim, né? Tem a noção biológica do gênero, né? Que são aqueles que possuem, que é uma questão, como já disse, completamente fisiológica, biológica, de que o gênero é pautado a partir da posse ou não posse de pênis, ou a posse ou não posse de vagina. Ou seja, se eu tenho pênis, eu sou homem, se eu tenho vagina, eu sou mulher. Se eu tenho cromossomo XY, eu sou homem. Se eu tenho vagina, eu tenho vagina e tenho cromossomo XX,
eu sou mulher. Essa é a noção biológica da questão. E tem a noção histórico-social. Por que a noção, o que eu estou chamando de noção histórico-social? É entender que o gênero, na verdade, é uma construção social, é uma performance, é um papel que eu executo, né? Então, eu ser homem ou ser mulher independe de ter pênis ou de ter vagina, mas tem muito mais a ver com a performance e o papel que eu ocupo na sociedade a partir de ser homem e ser mulher, né? Então, é entender que não é uma questão meramente biológica, mas sim uma construção social. Isso não quer dizer apagar a biologia, né? A biologia importa. Boa parte das pessoas vai ter o seu gênero determinado ou em consonância com o seu sexo biológico. E aí entra a desexplicação, né? Entender o gênero enquanto uma noção biológica, uma noção histórico-social, nos leva a perceber que, na verdade, existem duas coisas diferentes aqui: o sexo e o gênero. Sexo é biológico, é cromossomo, é hormônio, é genitália, isso é sexo. Gênero é o papel, a performance, o que eu cumpro na sociedade enquanto uma relação de poder e uma relação do que for. Beleza? Então, temos essas duas noções. Eu gosto de explicar, eu uso isso no ensino regular, e acho que quem não conhece vale a pena pesquisar. Tem o boneco sexual ou biscoito sexual, que é mostrar o que é gênero, o que é um biscoitinho, é um desenhinho, né, um boneco, como se fosse um bonequinho de palito, que explica o que é sexo, o que é gênero, o que é identidade de gênero e o que é expressão de gênero. Eu acho que vale bem a pena vocês procurarem isso na internet, pesquisarem, para ajudar a entender essa diferença entre essas coisas. Beleza? Bom, então essa é a primeira coisa. Essa divisão de gênero vai gerar na nossa sociedade, é importante dizer isso, eu já explico melhor sobre isso, vai gerar o que nós chamamos de patriarcado. Ou seja, vivemos em uma sociedade patriarcal, na qual o homem tem um predomínio, ou melhor dizendo, o pai, o masculino, tem um predomínio sobre as mulheres e sobre a sociedade como um todo. Quando eu digo patriarcal, quer dizer que existe uma ordem, uma hierarquia estabelecida pelo masculino, de que tudo que é masculino é bom, é positivo, é valorizado, e tudo que é feminino é secundarizado, é desvalorizado, não é reconhecido como positivo, como algo a ser digno, né? E é muito importante dizer isso, que é o seguinte: o patriarcado, eu coloquei alguns dados aí de violência, que eu não vou falar com eles, mas observem, leiam, reflitam. Alguns já estão desatualizados, né? Eu vi que saiu hoje o Atlas da Violência do Brasil de 2020, então já está desatualizado. Eu acho que vale a pena atualizar e fazer um estudo sobre isso. Mas patriarcado é sobre dois elementos, sobre violência e dominação. É óbvio que essas duas coisas estão casadas, mas o patriarcado é sobre dominação, a dominação de um gênero sobre o outro, do homem sobre a mulher. E aí, quando eu estou dizendo dominação, é uma dominação total, é uma dominação psicológica, social, econômica, política, em todas as formas, né? E essa violência também vai ser e a violência decorre da dominação, e essa violência também vai ser total, psicológica, social, econômica e política. Acho que a gente consegue perceber isso em diversos exemplos. Eu coloquei dados aqui, a gente pode olhar a diferença salarial entre homens e mulheres, a gente pode olhar a ocupação em postos de poder, né?
câmaras de vereadores, prefeituras, assembleias legislativas, presidências e tudo mais, o quanto homens fazem isso e quanto mulheres fazem isso. Beleza? Dúvidas até aqui, gente? Bom, e aí algumas pautas rapidamente do movimento feministas, né? Algumas pautas históricas dos movimentos feministas que mais ou menos elas seguem reivindicando até os dias de hoje, né? Uma que parece ser muito básico, e eu já vou voltar sobre ela, é o reconhecimento enquanto sujeitos políticos. Olha que coisa maravilhosa. É as mulheres dizerem, olha, eu sou um sujeito político como vocês, e eu devo ter esses direitos. Eu tenho que ter direito à voz, eu tenho que ter direito a voto, a ser votada e tudo mais. Outra questão que é muito importante é a questão do trabalho doméstico, né? De entender o trabalho doméstico e o trabalho e o cuidado dos filhos enquanto um trabalho socialmente necessário e produtivo. Eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte: se não fossem as milhares de donas de casas e mães que deixam de trabalhar para que os seus maridos, que os homens das casas possam trabalhar, o quanto que não seria prejudicial ao trabalho dessa pessoa e mais, prejudicial à empresa. Porque vejam, se não existisse a figura da mulher, de alguma mulher que pode ser a mãe, pode ser a avó, pode ser a irmã, pode ser a tia, pode ser o que for, cuidando das crianças, as empresas iam ter que investir em creche. Se a mulher não garantisse o almoço dos homens da casa, a empresa ia ter que garantir as refeições. Se não lavasse os uniformes, ia ter que garantir lavanderia. É óbvio que tem diversas empresas que fazem isso, né? Tem lavanderias, garantem os uniformes limpos, tem refeitórios, tem crédito, tudo mais. Mas isso teria que ser regra. Ou seja, as empresas lucram a partir do trabalho doméstico e essas mulheres não são reconhecidas enquanto trabalhadoras. Eu falei um pouco disso quando nós discutimos o que é trabalho. Beleza? Aí tem uma pauta que eu acho que é a mais polêmica, né, que eu já trouxe no começo, quando eu estava explicando isso, que é a descriminalização e a legalização do aborto. Eu não vou entrar no pormenor do que quer dizer isso, mas é o direito o pormenor do que quer dizer, não. Eu não vou querer entrar no detalhe do porquê defender o aborto ou não, porque isso é uma pauta feminista ou não, mas basicamente é um direito ao corpo, né, da mulher decidir sobre o próprio corpo a partir do entendimento que um feto não é um ser humano e não pode se sobrepor a uma mulher. E isso muito em voga ultimamente na conjuntura brasileira, né? E é importante entender que existe a descriminalização do aborto e existe a legalização do aborto. Existem países onde não é crime o aborto. No Brasil é crime o aborto. O aborto, se não for em casos específicos de estupro, de risco para a mãe e de bebês anencéfalos, ou seja, que não tem cérebro, que não tem sistema nervoso, no Brasil o aborto é crime, a mulher pode ser punida por homicídio, doloso, culposo, enfim. Então, existe a descriminalização e existe a legalização. A descriminalização é deixar de ser crime, como é o caso do Brasil. A legalização do aborto é, além de deixar de ser crime, ser permitido ser oferecido no sistema público e particular de saúde. Isso quer dizer que se descriminaliza, não vai ter no SUS. E não, as clínicas particulares não vão poder fazer. Mas a mulher não vai poder ser penalizada por fazer. Conseguem entender a diferença? A legalização é oferecer. Bom, e aí tem o lema das feministas que tem a pauta da legalização do aborto, que eu acho que é importante ler, que eu acho que ele resume, que é muito sucinto do que defendem elas, né? Educação sexual para prevenir, contraceptivo para não engravidar e aborto legal e seguro para não morrer. Ok? Outra questão, trabalho igual, salário igual. Parece também muito básico, né? Mas as mulheres reivindicam aí que tenham os mesmos salários que os homens pelas mesmas funções. E não é só no Brasil,
no mundo inteiro, ou na maioria esmagadora dos países, as mulheres recebem, em média, 30% a menos do que os homens para o mesmo trabalho, beleza? E o fim da cultura do estupro e da violência contra a mulher, né? O feminicídio, os casos de estupros, eu acho que está muito em voga e a gente consegue perceber o quanto que existe essa cultura de normalizar o estupro e, pior do que isso, culpar a vítima, né? Culpabilizar a vítima. Quando a gente diz em cultura do estupro, gente, não é que as pessoas saem estuprando loucamente, como se fosse algo normal. Isso acontece. Mas é de que normaliza o estupro. Quando eu estou dizendo normalizar o estupro, é que, obviamente, a gente não tem dados estatísticos de hoje. Não tem dados estatísticos sobre isso. Mas a maior parte dos casos de estupro acontecem em relações matrimoniais entre homens e mulheres. Entre maridos e esposas, vamos dizer, né? Isso mostra como é uma cultura do estupro propriamente dito, né? Isso é o sexo não estupro é sexo não consensual. E todo mundo conhece aqui o caso de um marido que violentou a sua esposa quando essa não queria fazer sexo, correto? Bom, seguindo. O movimento feminista, algumas conquistas rápidas, né? Do movimento feminista. Primeiro, o direito ao voto. O primeiro país a ter o direito ao voto é a Nova Zelândia, em 1893, ou seja, 140 anos atrás, é muito recente. Chama atenção a Suíça, que até 1971, ou seja, 50 anos atrás, menos de 50 anos atrás, tinham mulheres que não defendiam, mulheres que não podiam votar, né? Era uma unidade da federação que chama cantão. Tinha um cantão na Suíça que as mulheres não podiam votar. É um absurdo. No Brasil, só em 1879, elas ganham direito ao acesso ao ensino superior, e aqui ainda era com autorização do marido ou do pai. Até 62 era preciso de autorização do marido ou do pai, para a mulher ter acesso à herança, para trabalhar, para estudar, para ter acesso aos filhos, se tiver um caso de separação, ou seja, pouquíssimo tempo atrás. Em 2006 é estabelecida a Lei Maria da Penha, que eu acho que vocês devem conhecer, aquela lei que ela sobretaxa, ou seja, ela aumenta a pena das mulheres, dos casos de violência onde o gênero é determinante. Eu gosto de dar o exemplo seguinte: se um ladrão mata uma mulher num latrocínio, ele não vai ser penalizado pela Lei Maria da Penha. Mas se o marido mata ela, ou se um estuprador, ao estuprar, mata ela, ele vai ser punido pela Lei Maria da Penha. Ele vai ser sobretaxado pela Lei Maria da Penha. Ok? Bom, e aí vem o que eu estava falando, né? O movimento feminista, ele é dividido, através dos estudiosos, entre as ondas do movimento feminista. A primeira, a segunda e a terceira onda do movimento feminista. E a primeira onda do movimento feminista foi principalmente na segunda metade do século XIX e início do século XX, que foi reconhecido pelas sufragistas. Eu falei daquele filme As Sufragistas, um tempo atrás, algumas aulas atrás, e é uma boa referência para vocês. É a luta das mulheres pelo direito ao voto, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, na Inglaterra especificamente, né? E aí a gente poderia dizer nos países envolvidos e anglofônicos, ou seja, que falam inglês, beleza? Então era por direito ao voto, direito à propriedade, e é interessante notar a forte inspiração iluminista. Porque, veja, 100 anos antes, os homens tinham conquistado o direito a voto. Só que isso não tinha se respaldado
nas mulheres, nos negros, não tinha ampliado para esses setores. E as mulheres entram nesse movimento pelo direito ao voto nos Estados Unidos, na Europa, principalmente na Inglaterra, né? As sufragistas é sobre a Inglaterra. Então, as mulheres olham para o movimento iluminista e falam, olha, muito bonitinho isso aí, né? Todos são iguais perante a lei e a natureza, menos se você nascer com uma vagina. Se você nascer com uma vagina, você não tem direitos, você não tem você não existe, você não pode estudar, não pode trabalhar, não pode nada. Beleza? Então, primeira onda do movimento feminista entre 1850 e 1950, 1930, por aí. Beleza? 850, 1930. Ótimo. A segunda onda do movimento feminista, ela vai ser nos anos 60 e 70, principalmente nos Estados Unidos, mas vai ganhar o mundo todo, né? Brasil, Europa, enfim, o mundo inteiro vai ter grandes manifestações aqui nesse período, né? É aquele movimento que eu já falei, né? Que vai dar origem aos novos movimentos sociais, que dá origem ao nome dessa aula, melhor dizendo, né? E aí nós temos os movimentos feministas reivindicando questões da sexualidade, então direito ao aborto, direito, olha que coisa impressionante, né? O direito a tomar a pílula anticoncepcional, a pílula do dia seguinte, coisas que nos parecem tão concretas, tão básicas, tão dadas, né, tão imutáveis, mas que as mulheres tiveram que reivindicar há pouquíssimos anos atrás, há 50, 60 anos atrás, as mulheres estavam indo às ruas, né? Ao acesso ao mercado de trabalho, então, para quem não precisar autorização, enfim, diversas coisas e outros pontos de desigualdade sociais e jurídicas que existiam entre homens e mulheres, como eu falei, o direito à propriedade, o direito a estudar, enfim, diversas coisas que ainda pareciam, direito à herança, né, que ainda pareciam importantes nos anos 60 e 70. É curioso notar que a grande influência dessa segunda onda é a Simone de Beauvoir. Não sei se vocês se lembram, já ouviram falar nela, né? Ela foi uma filósofa francesa que escreveu um livro muito importante para o movimento feminista que se chama O Segundo Sexo. E é curioso porque ela faz parte da primeira onda, né? Só que ela vai influenciar a segunda onda. É interessante esse movimento, ele vai se repetir na terceira onda. Então, é uma grande influência esse livro, O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que, enfim, que vai ter uma projeção muito grande nesse período. Tranquilo, gente? Alguma dúvida até aqui? E, por fim, a terceira onda do movimento feminista. Ela surge principalmente na década de 90 e vem ganhando o mundo, né? E o movimento feminista daqui vem sendo chamado o que nós chamamos na sociologia e nesses estudos de interseccionalidade, de um estudo interseccional. O que quer dizer isso? Que ele intersecciona, ele mistura diversos elementos, né? Que não é só o gênero que pauta, mas perceber que existem pautas das mulheres, existem pautas das mulheres negras, existem pautas das mulheres trabalhadoras, existem pautas das mulheres árabes, islâmicas. Tem uma frase que fica famosa, né, que é um feminismo de muitas cores, etnias, nacionalidades, religiões e origens culturais. E poderia acrescentar a sexualidade aqui, né? Então, pensar as pautas das mulheres lésbicas, bissexuais e tudo mais, né? Então, não entender a mulher enquanto um ideal, mas sim entender que existem a mulher, melhor do que ideal, como um padrão, né?
mas entender que existem diversas formas da manifestação dessa feminilidade, né, do ser mulher, né? E isso é muito importante. E eu coloquei aqui de fundo o livro que eu já citei para vocês, né, que é a Angela Davis, que é Mulheres, Raça e Classe. Eu acho que ela mostra como que essas três coisas estão misturadas. E aqui tem algo que é fundamental. Ah, e um parêntese, né? Angela Davis é liderança da segunda onda do movimento feminista e vai repercutir agora na segunda onda, na terceira onda. Então percebam que tem um delay entre a produção filosófica e a repercussão nos movimentos, né? Não é uma coisa que os filósofos, os pensadores estão produzindo e imediatamente chega aos movimentos sociais, né? É interessante perceber isso, né? A Angela Davis, eu não sei se todo mundo conhece, ela é uma militante, foi dos Panteras Negras, que eu vou falar na próxima aula, foi candidata a vice-presidente dos Estados Unidos na década de 70 pelo Partido Comunista Americano. Sim, existe Partido Comunista Americano. E aí, ela dá um exemplo nesse livro que é muito, muito, muito sensível para a gente entender isso, né? Ela diz, olha, o movimento de mulheres está há décadas, se não há um século, dizendo que quer o direito ao trabalhar. Ótimo, tudo bem. Mas as mulheres negras e as mulheres pobres estão trabalhando há séculos, há milênios. Nunca foi um problema trabalhar para as mulheres brancas e para as mulheres ricas, principalmente. Porque a mulher branca, pobre e a mulher negra sempre trabalhou como escrava ou como trabalhadora assalariada. Então, não trabalhar não é um problema para todas as mulheres, mas sim para as mulheres brancas de classe média. Então, se a gente não tem esse refino de entender que existem outras pautas que repercutem no movimento, vai ficar isolado. A gente vai fazer movimento para as mulheres brancas de classe média só, e não perceber que existe uma variedade do que é ser mulher, né? Não existe uma essência do que é ser mulher, mas sim uma variedade das mulheres. Beleza? Aí a gente poderia, para terminar, num parênteses, num incógnita, dizer: estamos vivendo uma nova onda feminista, uma quarta onda feminista, porque o mundo desde 2016, 2017 vem vivendo diversas manifestações de mulheres. Aqui no Brasil foi muito forte isso. Eu não sei se vocês lembram, mas contra o Cunha fez uma PL, o Eduardo Cunha, né? Fez uma PL contra o aborto, né? Que eu falei que nesses casos de aborto que poderiam ter. Você teve o Ele Não, que foi os protestos contra o Bolsonaro, que foi fortemente de mulheres. Você teve uma greve geral internacional de mulheres no 8 de março de 2017. Você tem mulheres fazendo manifestações na Polônia, na Argentina, nos Estados Unidos contra o Trump também. Enfim, você tem uma onda de mulheres por todo o mundo. Beleza? Então, dá para dizer que existe aí uma quarta onda, mas é uma incógnita. Precisa saber se existe uma diferença em relação, uma diferença filosófica, ideológica, entre a terceira onda, ou é uma nova ascensão dessa mesma terceira onda, beleza? Ainda é uma incógnita, mas se cair no vestibular, se atentem às três ondas, ok? Mas há um ascenso de 2016 até os dias de hoje das mulheres, ok? Dúvidas? Podemos passar para o movimento LGBTQI+, IA+. Vamos lá. Primeiro, a sigla ao nome, né? LGBTQIA+, movimento de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers, intersexuais, assexuais e todas as outras performances de gênero que tem. Sinal de mais é todas essas performances que não se encaixariam em caixinhas, vamos dizer assim. Bom, como eu já disse lá no começo, é um movimento que vai ter como pauta principal a sexualidade. Mas reparem, eu poderia dizer que é um movimento de liberdade sexual,
Mas o que acontece nesse movimento, vocês já devem ter ouvido falar em movimento gay, em movimento GLBT, GLS, essa sigla já teve toda a profusão. Qual que é o grande problema dessas siglas e por que está sempre em constante mudança? Por dois motivos principais. Vivemos em uma sociedade patriarcal. Então, mesmo os homens homossexuais têm certos privilégios em relação às outras minorias de sentidos sexuais, né? Então, você vai ter sempre um predomínio. Então, é parada gay, não é a parada de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais. Inclusive, a mudança de GLS para LGBT, num primeiro momento, foi para trazer o L para frente, chamar atenção para as lésbicas e dizer que B não é de biscoito, é de bissexual e que as transexuais e os transexuais existem. E aí vem o segundo motivo, né? E vivemos em uma sociedade cisnormativa. O que é cisgênero ou cisnormatividade? Cisgênero é o contrário de transgênero. O transgênero é aquela pessoa que o gênero e o sexo biológico não combinam. Ou seja, nasceu com, melhor dizendo, teve um sexo biológico designado como feminino, masculino, o que for, e se comporta, tem um entendimento, performa um papel do gênero oposto, feminino, masculino, enfim. Então você tem o que se chama de disforia de gênero, ou seja, não combina o gênero com o sexo, beleza? O cisgênero é a pessoa que combina isso. Tranquilo? Eu não vou me aprofundar aqui. Então, a gente vive numa sociedade cisnormativa, ou seja, a norma é o cisgênero. Ou seja, a norma, o normal, entre aspas, a média, o que predomina na nossa sociedade, são as pessoas que combinam sexo biológico e sexo e gênero. Então, por isso que você tem um apagamento dos transgêneros, dos transexuais, dos queers e dos intersexuais. Beleza? Eu não vou explicar detalhadamente o que é cada uma dessas letrinhas, mas tem N vídeos explicando isso no YouTube, enfim, tem 1000 coisas que vocês podem pesquisar para ver o entendimento do que é esse LGBTQI+, beleza? Bom, vamos lá. Um breve histórico, rapidamente, nesses poucos minutos que eu tenho. A gente tem que entender o seguinte, como eu disse, a gente vive em uma sociedade cisnormativa e heteronormativa, e patriarcal. Ou seja, a nossa sociedade tem um código social heteronormativo e cisgênero. Nem todas as sociedades eram assim. É um exemplo mais batido que qualquer coisa, mas na Grécia Antiga a maioria das pessoas eram bissexuais. Você tem sociedades onde os transexuais ou os transgêneros eram glorificados. Algumas ilhas da Polinésia, eles eram santificados. Então, uma pessoa transgênera ou intersexual tinha um papel de Deus, de semideus, e é algo completamente diferente. A nossa sociedade vai criminalizar, perseguir e ter preconceito contra aquelas pessoas que não são heterossexuais e que não são cisgêneros. O primeiro registro é do Império do Gengis Khan, de criminalização, no século XIII, ou seja, por volta de 1400, lá na Ásia. Bom, no mundo ocidental, entre aspas, no nosso mundo, o primeiro é no século XVI, na Inglaterra, depois aqui no Brasil, que criminalizavam a sodomia, ou seja, o sexo anal, ou sexo entre dois homens, né? É curioso que no Brasil nunca foi crime a sodomia, mas o Brasil é o país onde mais se mata as LGBTs no mundo, ou melhor dizendo, é os países onde o registro de mortes de LGBTs é mais alto no mundo, né?
também deve ter nesse Atlas da Violência que eu citei anteriormente, que saiu agora, dados atualizados dele, né? E aqui eu coloquei uma tabelinha não, né? Um gráfico sobre como se comporta os países em relações à orientação sexual aí, né? Não vou ficar trabalhando, mas é para vocês entenderem aí, depois podem ir analisando as formas que tem essas relações jurídicas com a sexualidade. Eu queria fazer um asterisco, uma explicação sobre orientação sexual, né? Tem muita gente que fala em escolha sexual. E aí, eu gosto de dar um exemplo, dialogando com os alunos homossexuais, os meninos homossexuais, e com as meninas heterossexuais, e com as pessoas bissexuais, se alguém escolheria se relacionar com um homem. Ninguém escolhe se relacionar com um homem. Homem é castigo, não é escolha. Ninguém em sã consciência escolheria isso. Então é orientação. Já estou voltando. Tirei, voltei. Então, a orientação sexual não é uma escolha, e sim uma orientação. Porque se todo mundo fosse escolher, não ia escolher gostar de homem, que é um bicho cretino. Beleza? Aí vem o movimento LGBT vai ganhar muita força na revolta de Stonewall. Na verdade, ganhar força, eu acho que ganhar projeção. Tem diversos filmes sobre isso. Eu me lembro de um agora, Milk, mas tem um exatamente sobre a revolta de Stonewall. Mas é interessante, né? Contar brevemente o que foi a revolta de Stonewall. Existia um bar, que é Stonewall, na Nova York, e os policiais, como era crime a homossexualidade, os policiais perseguiam, estavam sempre ali, e extorquiam principalmente, né? Cobravam dos donos e dos clientes uma corrupção, um dinheiro para que meio que deixassem em paz. O que acontece com as bocas de fumo no Brasil hoje em dia é a mesma coisa que acontecia com os bares, com os bares LGBTs da época. E aí um dia, 28 de junho, a galera se enfesa e mete a porrada em policial, mata policial. 6 dias de conflito pesadíssimo das gays, das travestis, de todo mundo ali, descendo o cacete na polícia dia após dia. Aí é importante fazer uma explicação, uma correção histórica, né? Ficou conhecido como movimento gay, né? Como se fosse uma revolta de homens. E, na verdade, as principais atuantes ali foram as travestis. Quem desce o cacete na polícia mesmo são as travestis. E é importante fazer essa correção exatamente contra a invisibilidade das travestis no mundo todo e inclusive dentro do movimento LGBT, né? E aí, o dia 28 de junho se torna o dia do orgulho gay, do orgulho LGBTQI+. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos lá. Que querem os movimentos LGBTs pelo mundo? Primeiro, a descriminalização das práticas sexuais e do amor LGBTQI+, e isso é uma pauta, né? Em muitos países ainda é crime, existem pessoas que querem voltar, querem tornar crimes de novo. A despatologização da homossexualidade, que já foi revertida. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, que todo mundo agora está glorificando, até 20 anos atrás achava que a homossexualidade era uma doença, ou seja, cura gay era possível, e a transexualidade era considerada doença até outro dia também, ou seja, também seria possível um tratamento contra a transexualidade. E deixa de ser doença, deixa de ser uma patologia
muito recentemente. E aqui vai para além das questões legais, né? Vai para a questão do discurso. Ainda tem muita gente que considera crime, que considera uma patologia, um pecado, as práticas sexuais não da norma, né? Não do vigor heteronormativo e patriarcal. Aí é muito importante, gente, a questão das prevenções de doenças sexualmente transmissíveis, né? Principalmente as travestis que se prostituem são fundamentais na garantia, na luta pela garantia ao acesso ao tratamento das doenças sexualmente transmissíveis, aqui no Brasil, principalmente, no SUS. Isso acontece no mundo todo, mas aqui no Brasil é muito forte o movimento das travestis prostitutas lá na década de 80 para garantir o tratamento da AIDS, da sífilis e de outras doenças no sistema público de saúde. E, de outro lado, lutam pela criminalização da LGBTfobia, né, que é preconceito contra os LGBTs. Já acontece isso em boa parte do mundo, o Brasil, infelizmente, ainda não. O estado de São Paulo é crime, a LGBTfobia, e a lei de identidade de gênero, que no Brasil ela chama de Lei João Nery, que ela facilita a mudança dos documentos, a operação de readequação de gênero, eu não sei se o nome é readequação exatamente, redesignação, é esse o nome, da redesignação de gênero. Então, tudo isso é pautado na Lei João Nery, que é a lei de identidade de gênero, que vai ser muito importante para o movimento de travestis e transexuais. As principais táticas são as paradas LGBTs, né? Então, no mundo inteiro existem diversas manifestações, como essa da imagem que vocês estão vendo aí, que são grandes festas, e é muito interessante a gente repercutir o porquê que viram festas, né? Eu acho que refletir sobre virarem festas, eu juro que eu já estou acabando, gente. As manifestações de rua, né, de maneira geral, e é interessante o como, até bem recentemente, o movimento LGBT no Brasil e na Europa conseguiam grande entrada nas ações institucionais. Então, fazer leis como a lei de identidade de gênero, a descriminalização, tudo isso é conseguido através de parlamentares e de ações feitas institucionalmente. Eu, de fato, sinceramente, não sei explicar muito o porquê disso, mas é um fato interessante da gente notar, ao contrário de outros movimentos, mesmo o movimento de mulheres, movimento negro, principalmente o movimento negro, o movimento LGBT tem uma entrada no mundo institucional que é muito forte e que é interessante para a gente refletir então sobre foi isso. Na aula de hoje, nós trabalhamos o movimento feminista, o movimento de mulheres como um todo, passando pelas 3 ondas. Passamos também pelo movimento LGBTQIA+, explicando a origem, quais são as causas desses 2 movimentos e as suas principais reivindicações e métodos de reivindicação, ou repertório, como nós vimos na primeira aula. Então, na próxima aula, como eu disse lá no começo, nós vamos trabalhar o movimento negro e o movimento ambientalista e o movimento pacifista, segunda-feira agora. Então, fiquem bem, descansem, estudem, não saiam de casa desnecessariamente, ainda existe uma pandemia lá fora, então se cuidem, estudem e se preparem para o vestibular, beleza? Então tenham um bom dia, boa tarde e boa noite para todos vocês.